Nessa aula de hoje, nós vamos aprender sobre múltiplos, MMC e expressões numéricas. Vamos lá? Toda vez que eu falar múltiplos, com certeza eu tenho que lembrar de multiplicação. Nesse slide aí que vocês estão observando, nós temos dois exemplos. Letra A, um múltiplo de 5. O que seria múltiplo de 5? Seriam os valores, os produtos de uma multiplicação por 5. Então, no exemplo ao lado, você está vendo aí uma tabuada, nos mostrando todas as multiplicações por 5. Então, você tem lá 5 vezes 0, 0. Nós sempre iniciamos, tá? Eu vou chamar sua atenção para isso, nós sempre iniciamos a multiplicação dos múltiplos por 0. E nós vamos sempre finalizar com o infinito. Por quê? Porque nós sabemos que os números não têm fim. Então, os múltiplos, nesse caso, eles são infinitos. Então, você vai iniciar por 0 e terminar com o símbolo do infinito, que no caso são aqueles 3 pontos ali finais. Tá? Múltiplos de 12, 0, 12, 24, 36, 48, infinito também. Então, múltiplos é só nós lembrarmos de multiplicação, não tem como errar. E aí o tão temido mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Bom, primeira coisa, para a gente trabalhar com o MMC, nós temos que lembrar o que são os números primos. Os números primos são aqueles números que só possuem 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Os números primos, geralmente os mais utilizados são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Existem outros? Sim, mas esses são os mais utilizados. Como nós estamos vendo aí esse exemplo aí, abaixo, nesse slide, esse primeiro exemplo, eu estou trazendo o número 12 e o número 8, e eu quero saber de você quem seria aí o MMC deles, ou seja, quem seria o menor múltiplo comum dos dois valores. Lembrando que a fatoração ou a decomposição só pode ser feita pelos números primos. E aí, quando você observa a fatoração sendo feita, 12 dividido por 2, 6, 8 dividido por 2, 4, 6 dividido por 2, 3, 4 dividido por 2, 2, e assim vai. Você não pode esquecer que todos os fatores, ou seja, que todos os números têm que ser multiplicados. Então, ao final do processo do MMC, quando finalmente eu consigo chegar no 1 e 1, eu volto lá e pego todos aqueles fatores e multiplico. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o menor múltiplo comum entre eles dois, no caso, será o número 24. Ah, mas por que o número 4, o número 6 ou o número 9 não é um número primo? Porque ele possui mais de 2 divisores. Tem aí no slide o exemplo do número 4. O número 4 ele possui 3 divisores, o número 1, o número 2 e ele mesmo. Então, para ser número primo, não esqueça, tem que possuir apenas 2 divisores. Ele só pode dividir por 1 e por ele mesmo. Então, para eu fazer o MMC pela decomposição em fatores primos, eu preciso utilizar somente números primos. Uma segunda forma que nós temos também para resolver o MMC é através dos múltiplos. Você pode fazer, assim como naquele primeiro slide eu te mostrei os múltiplos, você pode também estar utilizando aquele recurso ou aquele processo para estar resolvendo. Então, por exemplo, múltiplos de 12. 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, infinito. Os múltiplos de 8, 0, 8, 16. Lembrando que esses resultados são feitos com a multiplicação. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16 e assim vai. Aí embaixo eu coloquei uma seta para você acompanhar que foram retirados aqueles valores que se repetem tanto no 12 quanto no 8. Esses valores que aparecem nos dois números, como múltiplo deles, nós vamos colocar lá embaixo. Por isso, aquele símbolo da interseção. Interseção significa o quê? Que eu vou pegar os mesmos valores, ou seja, os valores que aparecem tanto como múltiplo de 12 quanto múltiplo de 8, são esses valores que eu vou trabalhar.
E esse risquinho no zero significa que eu vou pegar o quê? O menor múltiplo em comum que não seja o zero. E o menor múltiplo em comum que não é o zero é o 24, porque o outro é 72. 72 é maior do que 24. Então, o MMC de 12,8 será 24. Eu coloquei também nesse slide a primeira forma, que foi pela fatoração, né, pela decomposição de números primos. E aí você vai observar a forma que você acha melhor fazer. Mas tem aí a primeira forma e a segunda forma. Pelos dois jeitos, você tem que encontrar o mesmo resultado, que é o 24. Mais um exemplo de MMC, trabalhando também a fatoração simultânea. Nós agora temos 3 valores, o 18, o 40 e o 6. Nós temos que pensar sempre em um número primo, que eu vou conseguir resolver a divisão desses números por ele. E como os 3 números são pares, nós podemos dividir sim os 3 por 2. Resolvendo, o 18 por 2 deu 9, o 40 por 2 deu 20, o 6 por 2 deu 3. Quando eu observei essa segunda linha, eu percebi que ainda tem um número par, que é 20. Então, eu continuo dividindo por 2. 9 não dá para dividir por 2, eu vou abaixar, eu vou repetir. O 20 dividido por 2 deu 10. E o 3 também não dá para dividir por 2. Então, eu vou abaixar e ele vai guardar a hora que ele vai poder ser resolvido. Continuei dividindo por 2 porque o número 10 é par, então eu ainda consigo dividir por 2. Abaixo de novo o número 9, resolvo 10 dividido por 2 igual a 5 e abaixo novamente o 3. E aí, naquela quantidade, você lembra que eu botei lá no primeiro slide, né, naquela ordem, vamos dizer assim, de números primos, após o número 2 a gente vai tentar ir fazer pelo número 3. E vai dar certo. Porque 9 dividido por 3 é 3 e o 3 também dá para dividir por 3, que vai dar 1. O número 5, nós vamos abaixá-lo até chegar o momento em que ele vai poder ser resolvido. Lá na última linha, se você observar, eu tenho 1, 5 e 1. E o número 5, até usando critérios de divisibilidade, ele só pode ser dividido por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5, 1. E assim como eu ensinei no primeiro modelo, nós temos que multiplicar todos esses fatores, todos esses números que estão aí. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. E eu vou ter como resultado o número 360. Bem, ao falarmos de expressões numéricas, a primeira coisa que nós temos que conseguir gravar são as operações que devem ser resolvidas primeiro. Ou seja, as regras. O que eu devo resolver primeiro numa expressão numérica? Então, eu devo resolver primeiro as potenciações e as radiciações. Eu devo resolver as multiplicações e divisões. Adições e subtrações geralmente ficam por último. E lembrando que se elas tiverem elementos de associação, que são os parênteses, os colchetes e as chaves, eles também têm um critério para ser resolvido. Então, primeiro eu resolvo o parênteses, depois o colchete e depois as chaves. Agora, lembrando que as potenciações e radiciações, elas podem ser resolvidas na ordem que aparecerem. Bom, nós agora vamos observar 2 exemplos bem simples, bem práticos e bem resolvidos passo a passo. Faça uma leitura, pegue um caderno, reescreva, observe aí os traços que eu coloquei embaixo para enfatizar que a multiplicação foi resolvida primeira. Observa também que as potências já foram resolvidas e que eu segui a ordem de parênteses e depois colchetes. Faça aí no caderno passo a passo. Preste atenção nas regras, que com certeza você vai encontrar o resultado correto. Bom, e agora é sua vez. Copie aí o enunciado dessa expressão numérica, tenta fazer sozinho, depois volta aqui e confere se você acertou. Espero que você tenha aprendido. Fica com Deus. Até a próxima.